noite. Vamos chegando aí para mais uma live, bater um papo sobre vendas aqui com vocês. Para quem não sabe, toda terça e quinta a gente traz conteúdos aqui para você que é da área comercial, para você que trabalha com vendas. Terça-feira a gente tem bastante teoria, muito conceito, e toda quinta-feira a gente tenta trazer a parte técnica, né? Conversar sobre técnica de vendas. Outro recado muito importante é que nós temos um canal no YouTube. Para você que não segue ainda o nosso canal, um canal novinho, feito para você, profissional de vendas, profissional da área comercial. Então procura ali no link da minha bio no Instagram, se inscreva no canal, aciona lá o sininho para receber as notificações, confere os vídeos que já tem salvo e compactado no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer com que você venda mais, vai fazer com que você melhore os fundamentos de vendas, os processos de vendas. E é isso aí, galera. Então, toda terça e quinta a gente faz um papo aqui, um bate-papo direcionado para quem quer melhorar os resultados em vendas. E hoje, quinta-feira, a gente vai trazer um tema bastante interessante, um tema que eu gosto bastante. Deixa eu fechar o som aqui. Um tema que eu gosto bastante, que é sobre ter atitude, né? Ter atitude. É muito comum a gente achar que para você ter sucesso em vendas, para que você tenha um bom fechamento em vendas, você precisa ser uma pessoa desinibida, né? Uma pessoa que não tenha vergonha de falar em público, uma pessoa que se comunique bem. Tudo isso ajuda, contribui sim, mas não define. Não define se você vai ter ou não um bom resultado em vendas. Uma das técnicas que vai mais te ajudar a alavancar os seus resultados, com certeza é você desenvolver uma atitude pró-vendas. O que é uma atitude pró-vendas? Eu vou dar alguns exemplos aqui e vou trazer algumas técnicas que eu venho colocando em prática ao longo desses anos, né? São 16 anos trabalhando com vendas e que vem funcionando bastante. Dentro dessa minha carreira, metade dela foi atuando como vendedor, a outra metade como gestor de equipes. Então eu sempre observei muito essa parte comportamental dos profissionais de vendas. E eu ali fui traçando alguns padrões, alguns perfis de comportamento e posso trazer aqui para vocês bastante insights, bastante conteúdo para que você melhore o seu processo de venda, não só o seu processo de venda, mas também o processo de vendas do seu time, da sua equipe comercial, se você é um gestor comercial e se você é uma gestora comercial. Então, primeira coisa, pessoal, fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um debate. Vocês acreditam que ter atitude, é uma técnica que a gente pode desenvolver? Ou é algo nato, algo natural, algo que já vem com a pessoa de fábrica, né? A pessoa já nasce com atitude. Eu falo para vocês, sem sombra de dúvidas, que a atitude, ela é uma característica que você desenvolve ao longo da sua carreira comercial ou através de treinamentos intencionais. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter atitude, você pode ter um conjunto ali de características intencionais para que você tenha atitude na hora de um processo de venda, na hora que você está ali negociando, na hora que você está atendendo um cliente. Falando em atendimento, o que é legal a gente separar aqui, pessoal? O que é legal você entender também? Eu conheço, tem um perfil de vendedor, um perfil de profissional de vendas, que ele é muito atendente, é um cara bom para atender, é um cara bom para explicar sobre o produto, explicar sobre o serviço, ele é muito bom para fazer uma bela de uma apresentação do que ele vende, é uma pessoa até convincente, só que não tem a atitude pró-vendas. E eu vou provar qual que é a diferença desses dois profissionais. Ao longo dessa carreira, principalmente no mercado B2B, que a gente atende empresas, que a gente atende um público ali, digamos assim, mais exigentes, é muito comum ser formado vendedores que, na verdade, são atendentes.
Por quê? Eles têm receio sempre da contrapartida do cliente e eles acabam tirando o pé na parte de agressividade em vendas e o cara fica muito bom em apresentar o produto ou apresentar o serviço. Eu já tive alguns debates, alguns bate-papos com pessoas que têm esse perfil e eu sempre escuto a seguinte... a pessoa sempre me traz a seguinte alternativa. Ela diz assim, cara, eu não gosto de insistir. Quando eu percebo que eu estou insistindo com o cliente, eu me sinto mal. Então eu prefiro apresentar o produto e deixar o cliente escolher se ele quer comprar ou não. É muito comum a gente ouvir isso de uma pessoa que trabalha com vendas, né? Então ela acha que se ela for um pouco ali mais consistente no fechamento, no atendimento, ela está sendo chata, ela está sendo... tá colocando o cliente em uma situação constrangedora. Então ela prefere o quê? Fazer uma baita de uma apresentação e deixar a decisão de compra na mão do cliente, né? Tem algum problema em trabalhar assim? Na minha opinião, tem. Você pode fechar vendas trabalhando dessa maneira? Pode, mas eu asseguro que você vai fechar 1/3 das vendas que você poderia fechar se você tivesse uma atitude pró-vendas. E eu vou explicar qual que é a diferença disso, né? É muito comum, inclusive, os gestores cometerem esse erro também, de pegarem profissionais para trabalhar, aplicarem um treinamento, né? Então o cara lá tem um treinamento do produto, tem um treinamento de vendas, só que quando ele vai para a linha ou quando ele vai para o atendimento pessoal, ele consegue seguir aquele roteiro, seguir aquele passo a passo, só que ele não fecha vendas. Ele demora, ele é um processo moroso para ele fechar vendas. Ele consegue apresentar tudo, inclusive você fica ali do lado dele e fica surpreso. Falou, caramba, esse cara apresenta muito bem o produto, por que ele não fecha? Quem já não passou por isso? Pô, essa pessoa apresenta tão bem o produto, por que não fecha a venda? É muito comum isso acontecer, inclusive. Em equipes de vendas é o que mais acontece. Você vê aquele cara que é ótimo para explanar sobre o produto ou serviço, só que quando você vê lá a taxa de conversão dele, ela é péssima. O cara não consegue fechar, a cada 10 ele fecha 1, enfim, dependendo do modelo de atuação, do segmento que ele atua. O que eu quero dizer com isso? Antes de você treinar qualquer equipe de vendas, ou antes de você vendedor, você treinar qualquer produto, primeiro você tem que trabalhar a sua atitude pessoal. Você tem que ser intencional nessa hora, né? Você precisa pegar conceito de produto e serviço e treinar atitude. E como que se treina a atitude? A atitude nada mais é, em um processo de vendas, como voz de comando que você dá para clientes, né? Quando pedem para mim resumir, Anderson, resume aí atitude. Eu até fiz algumas anotações aqui. Geralmente, a atitude ela tá entrelaçada na personalidade do profissional. Então, se o cara já tem uma personalidade forte, é muito mais fácil ele adquirir essa atitude na hora de um fechamento, na hora de uma apresentação de vendas. Se o cara tiver um poder de persuasão, né? Se a profissional de vendas tiver um poder de persuasão, é muito mais fácil também ela ter atitude na hora de conduzir um processo de venda. E confiança, né? A pessoa precisa adquirir confiança. Isso que eu citei agora, ter personalidade, ser uma pessoa de persuasão e ter confiança no que você faz, são coisas que têm que vir antes de qualquer treinamento de produto ou serviço. Porque se você só treinar produto e serviço e técnica de venda, você só vai queimar vendas. Se você não fizer uma autoanálise, porque você pode ter certeza que 99% das vendas que são fechadas é porque o seu prospecto, o seu cliente, ele gostou de você. Gostou da sua atitude, gostou da confiança que você transmitiu, gostou da credibilidade que você passou, gostou da atitude que você teve, aí ele compra de você. Às vezes você pode ser até ruinzinho de técnica, você pode ser ruinzinho de técnica ali, ou não ter dominado muito bem sobre o produto ou sobre o serviço, mas se você tiver atitude, se você colocar essa palavra e começar a treinar atitude na hora de atender um cliente, você vai ver que você vai criar um baita de um atalho no processo de venda. Você vai entender que você vai conseguir ter melhores resultados no curto prazo. Porque um vendedor com atitude sai na frente da maioria. Entende isso que eu estou falando? Isso faz total diferença dentro de um processo de venda. Você precisa começar a treinar isso. Mas, Anderson, como que eu treino atitude, né? Atitude é algo, né, intangível. Como que eu treino isso? Primeiro, você precisa treinar vendendo.
Você precisa todos, sem exceção, todos os seus atendimentos, você precisa começar a aplicar comando de voz. O que é comando de voz? Eu vou dar um exemplo, né? Você começa ali a negociar com qualquer cliente ou com qualquer prospecto, os clientes adoram ouvir frases do tipo, ó, a partir desse momento eu vou te atender, eu vou te trazer a melhor solução desse produto ou desse serviço, eu peço que você tenha confiança no meu trabalho, se você estiver fazendo uma cotação, para essa cotação agora, eu vou trazer tudo que tem no mercado de solução, da sua deficiência, do que você está precisando para resolver seu problema. A partir de agora você ganhou um profissional VIP para te atender nessa demanda. Você entende isso? É difícil você ver um profissional que fale dessa maneira para o cliente. E quando o cliente escuta isso, ele pensa assim, cara, achei o cara certo. Achei a pessoa que vai me atender. Porque, gente, os clientes não gostam de ficar fazendo cotação. Quem gosta de ficar fazendo cotação? Quem gosta de ficar fazendo pesquisa? O cliente, ele quer encontrar o quê? Uma solução rápida. O mercado hoje é muito dinâmico. Então, ele quer encontrar o quê? Soluções rápidas. Ele quer encontrar preço bom, ele quer encontrar qualidade, ele quer encontrar características ali que vão sanar as necessidades dele. E se você é um profissional da área, do nicho que ele está procurando, primeiro que você tem que ser um especialista nisso. Segundo, você sendo especialista, você pode sim passar comando de voz. Esses comandos de voz ativam gatilhos mentais nesses clientes que vão fazer com que eles praticamente te dê a exclusividade desse atendimento. Isso é muito interessante, né? Então essa atitude você precisa ter desde o início. Eu dei aqui só um exemplo de comando de voz, né? Só um exemplo, mas tem vários, né? Você pode iniciar um processo de venda falando para o cliente, ó, a partir desse momento, eu não sei por quem que você já foi atendido nesse mercado, eu quero um voto de confiança teu, você vai pedir um voto de exclusividade para esse cara. Eu quero um voto de confiança que eu vou te trazer a melhor solução no menor tempo e com as melhores características para te atender. Cara, isso soa como música para o ouvido dos clientes. Eles querem isso, eles querem entender que tem um profissional trabalhando dedicado na demanda dele. Isso se chama atitude. Agora, pensa comigo, o que adianta você fazer ali um baita de um treinamento com o seu time ou com a sua equipe, ou você que é um profissional autônomo, um profissional liberal, você consumir conteúdo pra caramba. Muito legal isso, né? Tem que fazer. Consome conteúdo, faz treinamento de produto, serviço, faz treinamento de técnica de vendas, só que quando você for aplicar, falta a atitude. Cara, você vai queimar cartucho demais, você vai queimar venda demais. Você precisa começar a treinar atitude amanhã, imediatamente, no seu próximo cliente. Porque às vezes o que está faltando, a cerejinha do bolo, é essa atitude. Você quer um exemplo de profissionais que não têm atitude? Sabe quando você percebe que o profissional não tem atitude? Quando ele deixa a decisão de compra no colo do cliente. Ele nunca dá uma voz de comando de fechamento. Ah, não quero constranger, não quero forçar. Sabe? Ah, não dá, gente. Eu fiz um vídeo agora falando da live que vendedor bonzinho tem filhos magros. E é isso que acontece. Se você for um vendedor bonzinho, você vai fechar 1/3 das vendas que você poderia fechar. Você não tem mais espaço para vendedor bonzinho. Hoje tem cada vez mais os profissionais de vendas estão se atualizando, estão fortes. Dependendo do mercado que você vai atuar, que você vai desbravar, você vai encontrar profissionais muito bem preparados. Se você não tiver a audácia de ter atitude, né, que você precisa ser um cara audacioso para você ter atitude, você vai morrer na praia. Você vai perder muitos negócios. Eu conheci excelentes profissionais que são disciplinados, têm força de vontade, fazem a lição de casa, só que não vendem. Tem ali, aí você como gestor, você fica frustrado, que você gasta um baita tempo para treinar esse cara e quando esse cara vai para ponta, ele vai ali para campo, ele não vende. E sabe por que ele não vende? Porque falta atitude no atendimento. E você precisa treinar atitude. Sem atitude, você não consegue fechar vendas. O máximo que vai acontecer é você tirar pedidos. Quando você não tem atitude, você tira pedidos, você sofre uma compra. Isso acontece também, né? Tem pessoas aí que trabalham com produtos de muito alto giro, de produtos de desejo, de produtos que se vendem sozinho praticamente. Então ele não precisa ter essa atitude. Mas não é a maioria, né? A grande maioria das pessoas que estão trabalhando com vendas estão ali, ó, correndo para bater meta. Cada prospecto, cada cliente é muito valioso.
Então faça essa matemática, entenda se o que está faltando para você nas suas técnicas de vendas, se está faltando treinamento, se está faltando conhecimento sobre o produto, ou se o que está faltando de fato é atitude. Então treine a sua equipe para ter atitude perante as situações. Nada adianta você virar uma máquina de prospecção, nada adianta você conseguir aí abordar dezenas e dezenas de clientes por dia se você não tiver atitude. Quer um exemplo de como isso não funciona? Por exemplo, nós dirigimos, né? Quem aqui dirige, tem habilitação, todo mundo dirige. Só que se eu colocar você para dirigir um carro de Fórmula 1, você vai conseguir atingir a máxima performance de um carro de Fórmula 1? Você não vai conseguir, mas você sabe dirigir. Mas você não é preparado, você não tem a atitude de um piloto de Fórmula 1. Entendeu o exemplo? Então você vai sentar ali numa Ferrari, em um carro de Fórmula 1, mas você vai dirigir ele como se estivesse dirigindo um carro popular, porque você não tem a atitude, você não tem as características de um piloto de Fórmula 1. É a mesma coisa em vendas. Você pode ter uma Ferrari ali. O que é a Ferrari? É um baita de um treinamento, um baita de um suporte, um baita de um staff ali, de um time, um baita de um gestor, de uma gestora. Só que quando você for pro campo de batalha, quando você for pra pista, sentar nessa Ferrari, se você não tiver a atitude de um piloto de Fórmula 1, você vai morrer na praia, você vai queimar cartucho, você vai ficar frustrado. Então, antes de qualquer coisa, treine a atitude. E como se treina a atitude? Já falei aqui para vocês, vendendo. Só que desde o primeiro momento que você estiver prospectando, seja por telefone, seja pessoalmente, seja numa visita, você já tem que estar com alguns comandos de voz na ponta da língua. Né? Aí é óbvio que você tem que estudar o seu nicho, né? Seu nicho de mercado. Qual que é o nicho que você atua? Os seus clientes, seus prospectos. Né? Como são? Quais são as características? Então você tem que ali ter pelo menos umas 2, 3 frases de comando para que você coloque, né, no seu atendimento. Isso vai fazer com que o seu prospecto, primeiro, ele vai diferenciar você do mercado. Isso é muito importante, pessoal, porque assim, a grande maioria não está sendo abordada pela primeira vez. Né? É um engano teu achar que você está abordando pela primeira vez aquele cliente. É raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Então, se você não trouxer um diferencial para sua abordagem, você vai ser mais um. Por isso que eu falo, o diferencial para sua abordagem tem que ser a atitude. Se você tiver atitude, você já sai na frente da maioria. Se você tiver atitude, o seu processo de venda vai fluir de uma forma mais dinâmica, mais tranquila. Você está no comando. Entende? Então você não precisa ser um vendedor experiente, você não precisa ser um vendedor fora da curva, você não precisa ter a melhor técnica, nada disso. Você precisa se certificar que você tem atitude no atendimento, que você consegue ali impor voz de comando no seu cliente, que você consegue sempre estar com as rédeas do atendimento na sua mão. Você domina o atendimento. Então tudo isso são características de um profissional de vendas que tem domínio sobre o atendimento, né? Profissionais de vendas que entenderam a diferença que faz você ter atitude no seu processo de vendas. Então, pessoal, é muito importante a gente estabelecer isso antes de qualquer processo de venda, tá? Eu vou aqui pontuar algumas coisas importantes que a gente falou. Primeiro, nada adianta você treinar uma equipe de vendas, falar sobre processo, falar sobre treinamento, falar sobre produto, se você não fez um check-out ali sobre o atendimento, sobre a personalidade dele, sobre a atitude dele. E isso é legal você fazer individual, tá? Chamar o cara para bater um papo e você perceber como que é a atitude, se é um profissional mais para frente, se é desinibido, se não tem vergonha, né? Se tem uma persuasão ali. Existem até dinâmicas que a gente pode fazer para identificar se a pessoa tem atitude ou não. E se ela não tiver atitude, você tem que entrar com um treinamento de atitude, né? Que foi o que eu falei aqui, aplicar a voz de comando no meio dos atendimentos para que a pessoa vá desenvolvendo e desenvolvendo. Mas guarda isso, antes de você ir para o campo de batalha, antes de você ir para suas vendas, perceba, faça uma autorreflexão e entenda, caramba, será que eu tenho atitude? Ou será que eu só atendo por atender? Por que tem dia que eu dou o meu melhor e não consigo vender? Por que tem mês que eu trabalho bastante, prospecto demais e não consigo vender? Cara, você pode ter certeza que o que está faltando aí é você ter atitude. E isso desmotiva, hein?
você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado com seus resultados, simplesmente porque você não está desenvolvendo essa habilidade que é fundamental para qualquer profissional de vendas. Então, galera, grava isso. Nada adianta você treinar qualquer outra coisa em um processo comercial se você não fizer uma autoavaliação e entender se você é um profissional com atitude ou não. A atitude faz toda a diferença. A atitude, ela vai até substituir alguns gaps que você vem a ter. Eu, por exemplo, no que ter atitude me ajudou no meu processo de venda? Eu sou um cara muito desligado, eu desconecto facilmente, eu tenho um déficit de atenção, eu sou péssimo de memória, então tudo isso contribui para eu ter um atendimento ruim, viu? Tudo isso contribui para eu ter um atendimento ruim. Porém, como eu tenho uma atitude muito positiva de vendas, como eu sou um cara que gosto de dominar o atendimento, eu nunca deixo o meu sucesso na mão do cliente, eu sempre tento ter ali as rédeas do atendimento do começo ao fim. Isso me ajuda. Então a minha atitude fala mais alto que de repente o meu déficit de atenção, fala mais alto que a minha falta de memória, fala mais alto que as minhas dificuldades nos processos. Então assim, um cara que é bom em atitude, ele sai na frente de qualquer profissional de vendas. Espero que vocês tenham entendido esse recado, que ter atitude é fundamental para que você tenha sucesso, para que você performe bem e aplique isso a partir de amanhã. Começa a reparar no seu atendimento, você vai perceber se o seu atendimento, se o seu processo de vendas, ele é passivo. O que é um processo passivo? Aquele que o cliente está recebendo todas as informações e o cliente vai decidir se vai fechar ou não, ou se você tem um atendimento mais ativo. Qual que é o atendimento mais ativo? Aquele que você comanda, aquele que você dá comando de voz, aquele que você está sob controle, aquele que você puxa o fechamento. Começa a perceber, identifica isso e muda rápido, que eu tenho certeza que você vai performar mais, que você vai trazer mais vendas para dentro do seu mês. Beleza, galera? Nos vemos na próxima semana, terça-feira, mais uma live falando sobre mentalidade vendedora, alguns princípios, alguns insights que você tem que ter, ajustes de mindset para que você venda mais e bata a sua meta ainda em novembro. Um ótimo final de semana, nos vemos na terça-feira. Um abraço.